O grande dia enfim havia chegado. A tão planejada ofensiva contra a Grécia estava para se concretizar, mas uma reviravolta inesperada alterou o tabuleiro. O Império Otomano oficializou sua saída da guerra. Com isso, a responsabilidade da ofensiva recaiu unicamente sobre a Itália e o Império Austro-Húngaro. As divisões austríacas se lançaram primeiro, cruzando as fronteiras com disciplina implacável, enquanto os italianos, com direito preferencial de passagem, marchavam logo atrás para reforçar o fronte. Artilharia pesada, colunas intermináveis de infantaria e blindados rugindo se acumulavam na fronteira grega. Ambos os lados esperavam apenas o sinal final para desencadear o avanço. A Itália concentrou todo o seu exército junto às linhas austríacas e iniciou o ataque. Os gregos, apesar de arrasados, defendiam cada palmo de chão com ferocidade. Ainda assim, os italianos conseguiram tomar Tirane, enquanto os austríacos, manobrando suas esquadras, lançaram um ataque anfíbio e capturaram Pirgos. As ofensivas prosseguiram. Após duras perdas, os austríacos conseguiram capturar Uskub, apoiados por pesados veículos blindados. Na sequência, as colunas italianas avançaram em direção a Ioannina. Para surpresa de todos, encontraram a cidade completamente vazia. Mal sabiam eles que a segunda divisão de infantaria grega estava oculta a cerca de 60 quilômetros da costa, preparando um contra-ataque desesperado. Enquanto isso, a Grécia, em uma jogada ousada, chegou a invadir Reggio em solo italiano, uma manobra que acendeu o alerta em Roma. Contudo, o governo grego havia ordenado força máxima nas fronteiras, o que deixou várias cidades e províncias desguarnecidas. Isso abriu caminho para sucessivas conquistas. A Itália tomou Uskub, Ioannina, Larissa e Atenas. A Áustria garantiu Salônica, Drama e Pirgos. Com essas quedas, a resistência grega estava em frangalhos. Restavam apenas as ilhas. Caneia resistia isolada, enquanto Nicosia caiu sob controle dos árabes, que aproveitaram o caos para expandir sua influência. No meio dessa ofensiva brutal, um nome começou a ecoar com força. O do general Vittorio Ferrante, comandante italiano da divisão Corazata San Marco. Ferrante ficou conhecido por suas táticas ousadas, avançando com colunas de blindados em terrenos considerados impraticáveis, surpreendendo guarnições gregas despreparadas. Sua liderança na tomada de Atenas foi tão decisiva que até mesmo os austríacos, relutantes em reconhecer méritos italianos, o chamaram de Il Leone d'Epiro, o Leão do Epiro. Assim, com a ofensiva austro-italiana esmagando o coração da Grécia, o mapa dos Balcãs estava prestes a ser redesenhado, e a bandeira azul e branca tremulava apenas em alguns bolsões isolados de resistência. Esse mapa aqui, que mostra a ofensiva austro-italiana contra a Grécia. Nele a gente consegue ver claramente os movimentos das tropas italianas, em vermelho, e das tropas austríacas, em preto. Vou explicar para vocês como cada lado atuava, quais eram as principais táticas usadas e o que estava acontecendo nesse cenário. Então vamos lá. O exército da Itália, marcado em vermelho, não avançava de forma desorganizada. A ideia principal era sempre cortar as linhas de suprimento e comunicação do inimigo, evitando combates frontais demorados. O movimento começa em Tirane, seguindo por Ioannina, depois descendo até Larissa e finalmente chegando a Atenas. Reparem que essa trajetória forma praticamente uma linha reta e bem definida. Isso mostra que os italianos priorizavam mobilidade e velocidade, usando colunas de infantaria e blindados leves para penetrar fundo no território grego. Essa era uma tática clássica de golpe de flanco e avanço rápido, ou seja, eles buscavam surpreender o adversário, evitando ficar presos em batalhas estáticas. Enquanto o exército austríaco, em preto, pressionava pelo norte, a Itália descia pelo centro, garantindo que a Grécia ficasse encurralada em várias frentes. Assim, o general italiano apostava sempre em ataques coordenados, velocidade e aproveitamento do terreno, algo que desgastava as forças gregas e abria caminho para capturar rapidamente as principais cidades. Agora, observando o movimento austríaco no mapa, representado em preto, dá para entender muito bem como o general deles pensava em termos de tática. Diferente da Itália, que avançava em linha reta e rápida, os austríacos seguiam um estilo de guerra mais abrangente e estratégico, quase como um movimento de pinça. Eles começam em Uskub, descem até Salônica e de lá se espalham em duas direções. Uma força segue para Drama e outra se conecta com a ofensiva italiana. Esse tipo de manobra tinha um objetivo muito claro: abrir vários eixos de pressão ao mesmo tempo, forçando os gregos a dividir suas tropas em várias frentes. Enquanto a Itália corria para o coração do território, os austríacos garantiam o controle das laterais e dos pontos logísticos.
era uma estratégia de cercar e fixar o inimigo. Eles seguravam os gregos no norte e no leste, dificultando qualquer tentativa de resistência organizada, e ao mesmo tempo mantinham um elo firme com as tropas italianas. O general austríaco trabalhava, portanto, de forma mais metódica e coordenada, apostando na superioridade logística e na pressão constante. Essa combinação entre avanço veloz da Itália e cercamento calculado da Áustria criava exatamente o tipo de ofensiva que podia quebrar a defesa grega em pouco tempo. Após a conquista da Tunísia, antiga colônia portuguesa, a Itália consolidava sua posição estratégica no norte da África. Esse avanço causou grande inquietação, sobretudo porque o Império Otomano vinha garantindo suprimentos vitais de alimentos e armamentos para a Grécia, o que enfraquecia as ofensivas italo-austríacas nos Balcãs. Diante desse cenário, Roma enviou um comunicado direto a Viena. Era hora de golpear em conjunto o Império Otomano. A Áustria-Hungria, interessada em neutralizar a ameaça turca e manter sua influência no Mediterrâneo Oriental, concordou imediatamente. Assim, deu-se início a uma ofensiva dupla. Tropas italianas, recém-fortalecidas pela vitória na Tunísia, desembarcaram em pontos estratégicos da costa otomana, enquanto divisões austro-húngaras cruzavam as fronteiras, abrindo novos frontes de batalha. Nesse momento, a Arábia, embora oficialmente alinhada ao Império Otomano, surpreendeu o mundo ao se voltar contra Istambul. Motivada por tensões internas e pelo desejo de independência, uniu forças com Itália e Áustria. Guerrilheiros árabes começaram a tomar vilarejos e cidades, rompendo as comunicações otomanas e enfraquecendo as guarnições locais. O resultado foi uma guerra em múltiplas frentes. Os otomanos, já pressionados nos Balcãs, agora precisavam lidar com italianos no Mediterrâneo, austro-húngaros em terra firme e insurreições árabes devastando o interior. O equilíbrio de poder no Oriente começava a se inclinar de forma dramática.